Campina Grande, sexta-feira, 14 de novembro. Hoje comemora-se o Dia do Bandeirante. Eles fizeram história, eles realmente escreveram e fizeram parte da história deste país. Todos conhecem a história dos bandeirantes. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para sua edificação e alimentação espiritual. Você também ainda ouvirá o conjunto coral Saracali louvando a Deus com a belíssima música para o seu enlevo espiritual. Antes, porém, eu estou lembrando amplamente porque começa amanhã a festa de aniversário da Igreja do Calvário. São passados 54 anos de emancipação. Como também o conjunto coral Saracali estará celebrando o 45º aniversário. A festa terá início neste sábado às 19h30. Contaremos com a participação do grupo de senhoras do conjunto Getsemane da Assembleia de Deus do Alto Branco e pregará na ocasião o pastor Calvino da Igreja Presbiteriana de Campina Grande. No sábado. No domingo, teremos o aniversário do Coral Saracali. Pregará na ocasião o pastor Orlando. Você está cordialmente convidado com a sua distinta família. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. Para aqueles que não sabem, é fácil de você identificar a igreja, o local. Então, prestigie esta festa que é de todos nós. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o conjunto coral Saracali louvando a Deus.
Amós 9, 6 a 15. Vamos ler. Deus é o que edifica. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel na terra do Egito, e de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios. Eis que os olhos do Senhor, Deus, estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão, e seu vinho farão pomares, e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor seu Deus. Amém? Pai, mais uma vez abrimos o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Que nessa noite o Senhor derrame luz em nossos corações, discernimento de tudo que vamos ouvir, que lemos, para nossa edificação, que nós possamos aplicar todo esse ensinamento à nossa vida, de tal maneira, Senhor, que nós possamos reconhecer que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é assaz benigno, cheio de amor para com aqueles que se arrependem, mas o teu juízo vem sobre aqueles que são rebeldes, sobre aqueles que, ó Deus, se comportam insubordinadamente. Tem misericórdia de cada um de nós, que nós possamos aplicar todo esse estudo à nossa vida prática. Abençoe todos que estão aqui presencialmente. Te pedimos por aqueles que estão em casa. O Senhor abençoe a cada família. Fala ao nosso coração nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm uma bondade, podem sentar. E, como eu estava dizendo, esse estudo, meus irmãos, ele é um estudo exegético, versículo por versículo. E quando a gente para ler um livro como esse, lá no Velho Testamento, a gente pensa que esses ensinamentos só foram para aqueles dias do profeta Amós. Ledo engano. Isso é tão importante para os nossos dias quanto foi para aqueles dias. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós nos comportamos semelhantemente como aquele povo. Os nossos governantes, aqueles que exercem autoridade, se comportam, se não pior, do que o povo naqueles dias. Então a palavra de Deus, ela sempre tem algo, embora que escrita há milênios de anos atrás, tão importante para os nossos dias quanto foi para aqueles dias. Essa é a conclusão que nós chegamos.
Nesse último capítulo, os últimos versículos que nós lemos para os irmãos, enquanto nós estávamos preparando esse estudo, eu pensei que algo semelhante aconteceu nos dias de Moisés, quando eles saíram do Egito. Você vê a importância da palavra de Deus. Amós viveu milênios de anos muito antes de Moisés. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que quando o povo estava lá no deserto, que saíram da escravidão de Faraó, em meio ao deserto o povo começou a murmurar. Ah, Moisés, você nos trouxe para morrermos aqui nesse deserto, melhor que nós tivéssemos ficado lá. E murmuraram contra Moisés, contra Deus. Inclusive você pode ver isso na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 11 e 14. Você vai ler também no livro de Números, capítulo 14, versos 29 e 30. Por que eu estou citando esses textos? Porque nesses dois textos, tanto lá em Êxodo 32, versos 11 e 14, quanto em Números 14, 29 e 30, sabe o que é que o Senhor fez diante da murmuração do povo? O povo blasfemou contra Deus, o povo se queixou contra Moisés. Sabe o que é que o Senhor falou? Olha, Moisés, porque eles murmuraram contra mim e se rebelaram contra a minha palavra, os de 20 anos para cima não vão entrar, só os de 20 anos para baixo é que vão entrar na terra prometida. O que é que a gente vê nisso aí, irmão? Juízo de Deus. Juízo de Deus. Juízo para com os rebeldes, para com os desobedientes, e misericórdia para com aqueles que realmente se encurvaram diante de Deus e reconheceram que tudo aquilo que Deus fizera com o povo na travessia no deserto, travessia no Mar Vermelho, era milagre, era poder de Deus sobre a vida deles. Então, ali, lá no Velho Testamento, algo parecido com o que aconteceu nos dias de Amós, não foi diferente. O Senhor ia destruir o povo totalmente. Inclusive nós aprendemos isso quando estudamos no capítulo 7, verso 2, verso 3, verso 5 e verso 6. Nós aprendemos que o Senhor havia dito para o povo: olha, eu vou destruir esse povo, vou mandar gafanhotos para que eles sejam destruídos, depois o Senhor disse: vou mandar fogo. Eu fiz esse estudo aqui para vocês. E Amós intercedeu, como Moisés também intercedeu pelo povo: Senhor, tem misericórdia, não faça tal, até aconselhar a Deus. Quem somos nós para dar conselho a Deus, hein? Mas está na Bíblia. Tanto Moisés aconselhou ao Senhor, como o próprio Amós também. Estudamos já aqui isso para vocês. Então, juízo de Deus estava decretado vir sobre o povo. No título do estudo de hoje, essa série encerrando Chamados à Verdade, nós vamos aprender hoje que o iminente juízo de Deus sobre Israel era fatal, não tinha quem escapasse não. Porém, Deus, para o remanescente, fez-lhe promessa de salvação. Foi isso que nós estudamos, preparamos para trazer para vocês hoje à noite. Então, esse estudo está embasado sobre juízo de Deus sobre os rebeldes, sobre os desobedientes, e salvação para o remanescente, para aqueles que guardaram a sua palavra, para aqueles que observaram os seus ensinamentos, para aqueles que humildemente reconheceram que não podiam se resistir contra a Deus. Então, meus irmãos, num dos estudos que nós tivemos aqui, eu estou apenas recapitulando rapidamente, nós mostramos para vocês que nós não podemos subestimar a graça, a bondade, a misericórdia, o imensurável amor de Deus. Não subestime, porque você vai estar resistindo contra a soberania de Deus. Porque tem gente que às vezes se prevalece porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia, porque Deus é justo, porque Deus é isso e aquilo. Então vive a sua vida, ou leva a sua vida de forma assim muito descomprometida com aquele conhecimento que ele tem acerca da palavra de Deus. Então, não subestime a misericórdia, a bondade. Deus é assaz benigno, é um Pai cheio de amor, de eterna misericórdia, mas não subestime. Então vamos ao estudo, que é o que vamos tentar traduzir para vocês. No versículo 6, preste atenção à leitura que nós fizemos. O que é que Amós está dizendo nesse versículo 6? Deus é o que edifica as suas câmaras
no céu e a sua abóboda fundou na terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Nesse versículo 6, irmãos, Amós está mostrando para o povo que ele é aquele que criou os céus e a terra. Ora, se ele, como criador, estabeleceu leis, estabeleceu princípios que devem ser respeitados, ouvidos, obedecidos, sob pena de nós sofrermos as consequências caso desobedeçamos, imagine aqueles que desobedecem a sua palavra. Então, nesse versículo 6, ele está dizendo: Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, alto da sua morada. E pode-se considerar aqui nesse versículo que é como se Deus estivesse como se estivesse, não, ele está, mas é para a gente imaginar, no alto dos céus. Esse termo que ele usa aqui, Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou-a na terra. Ele está falando o seguinte: abóboda celeste. Isso nos lembra a visão que Jacó teve quando ele estava para se encontrar com seu irmão, lá no Velho Testamento. Ele então colocou uma pedra para recebê-la como travesseiro, e ele sonhou, e ele teve uma visão de uma escada. É como se esse texto aqui estivesse falando de uma experiência que Jacó teve. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus tem o seu lugar, sua habitação no alto das nuvens, bem acima da abóboda celeste. E as suas câmaras, para que cheguemos às suas câmaras, à sua casa, ao seu lugar onde ele está, no seu trono, nós vamos ter que escalar, vamos ter que subir uma escada semelhante àquela que Jacó teve. E quando ele teve aquela visão, nos diz lá que ele disse: quão terrível é este lugar. Nesse versículo 6, ele está dizendo que o Senhor chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Quando ele vai, às vezes, derramar juízo. Quando você vê alguma coisa sobre a terra que traz calamidades, alguém pode até dizer assim: que Deus é esse que podia evitar tantas calamidades? Mas Deus, meus irmãos, muitas vezes manda, como mandou para Sodoma e Gomorra, fogo e saraiva, porque o povo estava fazendo coisas abomináveis aos seus olhos, quando ele destruiu o mundo com o dilúvio. Então o cálice das misericórdias de Deus transbordam, mas chega um ponto que ele não suporta. Ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, para que este homem vivesse e andasse na sua presença, mas o homem desprezou e abandonou completamente. Então vem as catástrofes, vem os desastres, vem as tsunamis, vem os terremotos, vem os maremotos. É isso que ele está dizendo aqui, nesse versículo 6. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Enchentes, calamidades, como a gente vê vez por outra. Então, ele enumera aqui alguns pontos que conferem a grandeza dele como Deus, que deveria ser temido, respeitado e obedecido, mas não é. Então ele começa dizendo: ele fundou a terra, ele é criador, ele é o que chama as águas do mar. Ou seja, as águas do mar agitadas muitas vezes por suas fortes e tremendas e altas ondas, que causam pavor e medo ao navegante. É o que as derrama sobre a terra. A gente vê aqui juízo de Deus muitas vezes. O Senhor é o seu nome, ele é temível. Essa expressão, ele é o seu nome, é o mesmo que dizer ele é temível. Como Jacó, quando teve a visão lá daquela escada que os anjos subiam e desciam, ele disse, depois que ele teve essa visão, ele disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro senão o lugar em que Deus habita. Então, meus irmãos,
esse versículo 6 já traz um recado, podemos assim dizer, para que Amós mostrasse: olha quem vocês estão resistindo, contra quem vocês estão desobedecendo, olha contra quem vocês estão fazendo um descaso, vocês não estão tendo a menor consideração. É como se você estivesse diante de uma autoridade e não respeitasse essa autoridade, não reconhecesse os méritos dessa autoridade, e detratasse e fizesse alguma coisa que desacatasse até a moral ou respeito dessa autoridade. Então automaticamente você vai ser chamado a atenção, você vai ser advertido. Imagine Deus. Então já nesse versículo 6, Amós dá esse recado: Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou-a na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. No versículo 7, ele diz: não sois vós que para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios. Nesse versículo 7, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, eu escolhi vocês para ser meu povo. Muitas passagens, podia citar aqui muitos textos, mas por causa do tempo, há muitos textos no Velho Testamento. Eu escolhi vocês, separei vocês, vocês são um povo separado de todos os povos da terra para fazer uma aliança comigo. Agora quero dizer uma coisa para vocês: não se prevaleçam porque vocês foram um povo escolhido por mim, para que vocês tenham que se comportem de tal maneira que eu tenha que todas as vezes levar vocês a terem a oportunidade de obterem o perdão. Vai chegar um momento que eu não vou admitir isso. Então, vocês, por terem sido por mim constituídos para serem meu povo, povo escolhido, pois fui eu quem os constituí, eu fui quem os chamei, eu fui quem os separei através de Abraão, fui quem os levei para a terra do Egito, tirei da terra do Egito, e vocês não se prevaleçam disso. Vocês não devem se julgar povo mais importante do que os outros povos. E aí ele cita aqui, inclusive eu queria citar aqui Sofonias, capítulo 2, versículo 12, que o Senhor diz assim: o enviou um profeta, uma profecia através de um profeta, dura para os etíopes. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela minha espada. Os etíopes foram também penalizados, e embora que não fosse povo de Deus, povo de Deus era Israel. Ele diz a mesma coisa com relação a Caftor. Esses povos foram castigados por Deus e não servia a Deus, eram diferentes, mas Deus também os puniu. Em outras palavras, eu estava vendo aqui, Caftor foi a mesma coisa, e o Senhor estava dizendo: olha Israel, vocês não se prevaleçam, porque eu escolhi vocês e vou aturar as coisas erradas de vocês. Irmãos, tem um ditado popular que diz que o pau que dá em Chico, dá também em Francisco. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Deus não tem, não, mas isso aqui foi esse povo que eu escolhi. Vem também repreensão de Deus, né? Então nesse versículo 7, ele está dizendo: não sois vós para mim, ó filho de Israel, como os filhos dos etíopes. Vocês estão no mesmo pé de igualdade, só que vocês tiveram um privilégio muito grande, e vocês estão abusando desse privilégio. Por isso que eu disse a vocês no início: não subestime as misericórdias de Deus, não subestime, jamais. No versículo 8, ele continua: eis que os olhos do Senhor Deus estarão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Israel, diz o Senhor. Nesse versículo 8,
Nós vemos aqui que o Senhor está fazendo uma distinção entre aqueles que realmente seriam destruídos e aqueles que ele iria preservá-los como remanescente. Daí o estudo que nós realizamos, o iminente juízo sobre Israel e a salvação do remanescente. Sempre Deus deixa, eu vou usar aqui o termo, um resíduo. Sempre Deus deixa ou separa lá uma parte que é com aquela parte que ele vai preservar o pavio aceso, a chama acesa, para voltar a tratar com eles. E a estes, realmente Deus trata com misericórdia, porque eles se arrependeram, porque eles reconheceram o poder de Deus. A maioria não. Vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem no próximo programa, segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Mas eu quero lembrar mais uma vez que neste sábado você está cordialmente convidado com a sua distinta família. Venha prestigiar a festa do 54º aniversário da Igreja do Calvário e o 45º aniversário do Conjunto Coral Saracali. Nossa igreja, Igreja do Calvário. No sábado pregará o pastor Calvino da Igreja Presbiteriana e o culto tem início às 19h30. Contaremos também com a participação do grupo de senhoras Getsemane da Assembleia de Deus do Alto Branco. No domingo, o culto tem início às 18h. Pregará o pastor Orlando da Igreja Congregacional de Diamantina e será celebrado então uma belíssima, uma mini cantata, músicas de louvor a Deus, de louvores através do Conjunto Coral Saracali, que estará celebrando 45 anos de ministério na casa do Senhor. Você está cordialmente convidado. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Forte abraço. Em Jesus a paz encontrei, nova luz invade meu ser, ao seu lado vou, bem seguro estou, seu poder minha vida